Bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras, dessa vez com o capítulo 27 de Gênesis. Vamos orar para Deus nos orientar aqui. Senhor, obrigada pela tua bondade, pela tua presença, pelo teu amor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é vida para nós, é uma palavra de vida, ela nos ensina. Deus, como tu nos abres os olhos, como tu nos alertas para os perigos, Senhor, da vida. Senhor, que nós possamos aprender a respeito disso e evitar, Senhor, cair no mesmo buraco, praticar o mesmo mal de uma maneira ou de outra, porque às vezes a gente pensa assim, eu não faria isso, mas a gente faria uma coisa diferente, equivalente. Então, nos abre os olhos, nos instiga, Senhor, para não fazermos assim. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais colaboradores contigo, Pai. Obrigada, Senhor. Que o teu Espírito seja conosco aqui nessa manhã, falando aos nossos corações, iluminando as nossas mentes para entendermos a tua palavra e internalizarmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Semana passada nós vimos dois capítulos, né? De Gênesis, vimos os capítulos 25 e 26. Nós vimos que depois da morte de Sara, Abraão casou de novo, casou com uma mulher chamada Quetura, e essa mulher lhe deu 6 filhos. E Isaac deu presentes, Abraão deu presentes a esses filhos, mas ele os manteve longe de Isaac, porque Isaac, ele sabia que era o filho da promessa, né? Ele mandou aqueles filhos de Quetura para o Oriente, para não estarem interferindo ali. E nós vimos que após viver 175 anos, Abraão morreu e foi sepultado pelos 2 filhos mais velhos, né? Por Ismael e Isaque, onde, naquele mesmo lugar onde ele tinha sepultado Sara, né? Na caverna de Maquipela, perto de Mane. Lembra que ele tinha comprado aos filisteus, em capítulos anteriores aí, né? Nós vimos também a relação das tribos, né, de Ismael. São 12 tribos também de Ismael, e ele viveu 137 anos e depois morreu. E os seus descendentes se estabeleceram numa região lá mais para o sul, a região de Avilá, que era perto da fronteira do Egito, lá para baixo, né? E ali a palavra diz: eles viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa é uma palavra que já tinha sido dada antes, né, pelo Senhor, e o que a Bíblia está relatando aqui é que isso de fato aconteceu. Ele viveu em hostilidade com os irmãos. E nós vimos a história de Isaac também, que aos 40 anos se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, irmã de Labão, que vão chegar na história um pouquinho mais para frente de novo. Ali foi só o pedido, né, de casamento, e o casamento mesmo através do servo ali. Aí Rebeca era estéril, então Rebeca casou quando Isaac tinha 40 anos. Isaac, como foi ressaltado aqui, né, pelo nosso pastor na vez passada, ele vendo, né, que ele mesmo era fruto de oração e de promessa do Senhor, ele orou com fé e depois de 20 anos, Rebeca teve um filho, né? Na verdade, não teve um, teve dois, teve Esaú e Jacó. Isaac foi muito, muito abençoado por Deus, né? Lembra daqueles vários poços jorrando, onde ele pisava, tudo floria, tudo florescia, tudo abundava, né? E até que os inimigos viram como ele era um homem abençoado, né? Onde quer que ele fosse, a bênção o seguia. E aí nós vimos 3 coisas muito importantes que eu quero deixar aqui, salientar, porque vai ser muito importante nesse nosso estudo de hoje.
capítulo 25, versículo 23. O Senhor disse a Rebeca não está lá, mas é dentro do contexto, né? O Senhor disse a Rebeca: duas nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Guarda isso. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, antes da gente começar o de hoje, que no capítulo 25 ainda, versículos 29 a 34, ali naquele trecho, Esaú vende o direito de primogenitura a Jacó. Não só ele vende, o que já é um absurdo, mas o problema maior é o valor pelo qual ele vende. Ele vende por um prato de ensopado, um prato de lentilha, porque ele estava com muita fome. Enfim, a terceira coisa que eu quero ressaltar aqui, que nós vimos antes, capítulo 26, versículo 34. Aos 40 anos de idade, Esaú casou com Judite e também casou com Basemate, ambas hititas, ou seja, não eram da linhagem de Abraão, como era para ser, né? Abraão, Isaac, aquela coisa da família, né? Da separação. Esaú não levou isso em conta e casou com as hititas, né? Que eram da terra de Canaã. Enfim, agora, capítulo 27. Vocês conhecem muito bem o conteúdo desse capítulo 27 e eu também. A gente fica junto e fica até o fim, porque Deus vai dar uma visão diferente para nós a respeito desse capítulo 27 hoje. E ele vai ser muito importante para as nossas vidas, para a nossa família, para a gente cuidar, né? Porque aqui a gente está falando da história dos patriarcas, mas esses patriarcas, a Bíblia não esconde que eles eram falhos. Então, se homens escolhidos por Deus para coisas tão grandiosas são falhos, imagino nós, né? E nós precisamos estar atentos para isso, para a gente não fazer o mesmo erro, e aí, incorrendo no mesmo erro, a gente ser sujeito às mesmas consequências, né? Começando, versículos 1 a 4. Tendo Isaac envelhecido e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, seu primogênito, e lhe disse: Meu filho? Ele respondeu: Aqui estou. Isaac disse: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Minha gente, tanta observação aqui. Esaú e Jacó, eles nasceram quando Isaac tinha 60 anos. Está bem documentado, está dito claramente ali na Bíblia. A Bíblia também diz que Esaú casou com Judite e Basemate aos 40 anos. Então, Isaac certamente tinha mais de 100 anos aí. Mas os estudiosos dizem que ele teria cerca de 137 anos. Mais conta, mas eu estou dizendo assim, só por baixo, mais de 100 anos. Na verdade, ele morreu bem lá na frente, faltava muito tempo ainda, quase outro século, na verdade, mas ele já estava sem vista, né? Estava preocupado em passar o legado dele. Mas veja o que acontece no versículo 3. Isaac, ele parece apreciar muito o domínio de Esaú com as armas, né? E ele ignora três sinais fortes que são colocados aqui que a gente precisa lembrar. Primeiro, a palavra do Senhor a Rebeca, dizendo que o mais velho iria servir ao mais novo. Essa palavra foi do Senhor, ela estava estabelecida. A outra coisa que a gente citou antes, a venda da primogenitura por nada, não importa por quanto foi, mas o descaso de Esaú com relação a bênção da primogenitura. E terceiro, os casamentos
quer dizer, a bigamia, né? A poligamia de Esaú e mais com mulheres canaanitas. Então, é importante que a gente entenda o descaso de Esaú com a situação supostamente privilegiada que ele teria como primogênito de Isaac, tá? E aí, por outro lado, Isaac parece querer passar a bênção para Esaú, né? Ele parece que sabia mesmo que isso era errado, porque ele disse, vale, casse, né? Eles tinham criação, mas casse alguma coisa para mim, faça esse guisado que eu gosto tanto, e eu vou lhe dar a bênção, desprezando todos os sinais, né? Que o Senhor tinha dado, e mais sem colocar isso para a família, era só entre ele e Esaú. Aí, prosseguindo nos versículos 5 a 10, a gente lê o seguinte: ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a Esaú, seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você o levará ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Gente, agora vê só, Rebeca tinha recebido a promessa de Deus. Deus tinha dito, sem ninguém perguntar, é esse ou aquele, não. Deus disse que a bênção seria de Jacó, como ele já tinha estabelecido desde antes que a bênção seria de Isaac, agora Deus anunciou que a bênção seria de Jacó, né? Na sequência, na descendência. Mas agora chega a Rebeca querendo ajudar o plano de Deus. Lembra que Sara quis ajudar Isaac, oferecendo a escrava, né? H. Agora, a, a Rebeca, né? A mulher de Isaac, ela quer que, sem saber, o seu esposo abençoe Jacó. E aí, ela conhece muito bem todos ali, né? Ela conhece, ela sabe que ela pode fazer um guisado igual ao de Esaú, que o marido não iria notar isso, e a gente vai ver no decorrer do capítulo que ela sabe muitas outras coisas também, e ela está ali ligada, atenta, né? Mas de uma maneira distorcida. Então, eu queria só parar aqui um instantinho para dizer a vocês, às vezes as pessoas ficam assim, mas meu Deus, já o nome de Jacó, eu nem dei tanta ênfase a isso aqui, o nome dele é enganador, enganador. E muita gente se questiona assim, como é que Deus pega uma pessoa dessa para escolher, né? Foi escolhido como um patriarca. Eu diria a vocês assim, a palavra de Deus diz que não há um justo, um sequer, né? Adão e Eva foram os primeiros homens, habitavam num lugar perfeito, perfeito, né? E eles erraram. Aí você pensa assim, se eu estivesse no lugar de Adão e Eva, isso não teria acontecido. Teria, talvez de um outro jeito, né? Mas teria acontecido. Porque nós todos somos imperfeitos. Então, não há que acreditar assim, eu não esperava que Deus pegasse um Isaac para Isaac que mentiu lá para os Abimeleque da vida, lembra? Mas ele pegou, né? Ele escolheu. Eu não esperava muito menos que ele pegasse um Jacó enganador, essa palavra enganador, né? Que o perseguiu o tempo todo. Eu vi até um vídeo essa semana bem interessante, olhando para Jacó do ponto de vista de vítima, né? Porque as pessoas olhavam para ele e viam nele um enganador, e ele, de um jeito ou de outro, acabou vestindo, né, a camisa, e ele estava aí para enganar. Veja que Rebeca, ela sabia, né, das coisas, ela sabia que enganar, então o plano dela era enganar o marido, mas, mesmo sabendo que aquilo era ruim, Jacó resolveu
ir junto com ela. No começo, ele vacilou, né, um pouquinho, e aí a gente vai ver a seguir no versículo 11. Jacó disse a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, terei sobre mim maldição. A sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os a mim, os 2 cabritos que ela tinha pedido. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à mãe, que preparou uma comida saborosa, como o pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com elas vestiu Jacó, o seu filho mais novo. Com as peles dos cabritos, ela cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. Por fim, entregou nas mãos de Jacó, o seu filho, a comida saborosa e o pão que tinha feito. Gente, olha só o que a gente vê aqui no versículo 12, no finzinho do versículo 12. Aí Jacó diz assim: olha, se o meu pai descobrir, ele não estava preocupado com o plano para fazer, né? O problema é se meu pai descobrir, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Ele não estava preocupado com o fato de enganar o pai. Ele estava preocupado com o fato de não enganar o pai. Se não desse certo aquela história, como é que ia ser? Porque agora ele ia ser amaldiçoado. Então, a gente tem que ver que a consciência de Isaac, ela não era perfeita, vamos colocar assim. Na verdade, a gente vai ver no futuro. Isaac só vai se converter, vamos dizer assim, ao Senhor bem mais tarde. Bem mais tarde. A gente não quer adiantar aqui, nem temos tempo para isso, mas é quando há a mudança de nome dele. Ele deixa de ser Jacó e o nome dele passa a ser Israel. Só ali. Mas ele já tinha quase 100 anos, quando se converteu de verdade, Jacó. Mas Deus está pegando de novo pessoas imperfeitas, né? E aí a gente nota pelos detalhes que a gente leu aqui que Rebeca ela estava atenta, né? Ao que podia passar na cabeça de Isaac. E ela pega roupas de Esaú, o filho primogênito. E a gente sabe depois por quê. Por quê? Porque Isaac não enxergava mais. A palavra diz lá no comecinho desse capítulo. E ele ia se basear no cheiro, e Rebeca já sabia disso, e ela pegou roupas de Esaú, talvez roupas de festa que ela guardasse, porque eles moravam em tendas diferentes, né? E lembra que Esaú já tinha 2 famílias, né? 2 mulheres. Então, eles certamente moravam em tendas diferentes, mas ela tinha algumas roupas de Esaú em casa e ela deu para Jacó usar. Mas, além disso, ela também cobriu, né, a pele do pescoço e das mãos de Jacó com as peles dos cabritos. Por quê? Porque Esaú era peludo, o nome dele significa peludo. E Jacó não era, como ele já disse aqui para a mãe: deixa comigo, deixa. Ela disse: deixa que eu resolvo, né? E ela fez isso para enganar o seu marido. Então, aqui a gente vê nessa casa que ninguém confia um no outro, né? O Isaac diz que vai abençoar Esaú, mas não conta nada para ninguém, é meio secreto. Aí Deus providencia que Rebeca ouça. Então, Rebeca podia estar fazendo comida, podia estar bordando, podia estar dormindo, mas ela aconteceu de estar ouvindo aquilo ali. Porque Deus usa mesmo as pessoas tronchas, mesmo as pessoas erradas, Deus usa para o seu plano final, né? Enfim, ninguém confia em ninguém aqui nesse lugar. E a gente vai ver a consequência disso. Isso alerta muito para mim, isso alerta muito a respeito das nossas vidas, sabe? O que que a gente anda aprontando na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas amizades? Não vamos dizer isso assim, para não aperrear ela muito. Olha, não vamos, em vez de dizer isso, a gente diz aquilo.
assim, uma outra coisa, porque a gente não quer que a pessoa se preocupe, né? Ai, o filho foi não sei para onde, mas a gente vai dizer que ele foi para não sei para cá, para a pessoa não ficar aperreada e tal. Gente, a mentira, ela pertence a Satanás. Ela pertence a Satanás. Ele é o pai da mentira. A gente não pode sair por aí emprestando as armas de Satanás, pensando, né, que a gente está fazendo a obra do Senhor ou uma bondade para alguém. Tem coisa que pega fogo. Você pode pensar em mentira como um negócio que queima, porque vai para o inferno, né? Pertence ao inferno esse negócio. E passa longe dessas coisas, né? Vamos parar de ser inocentes, vamos dizer assim, e agir como essa família toda. Enfim, agora nos versículos 18 a 27, nós vemos um Jacó chegando, né, diante do seu pai, fazendo de conta que é Esaú. Vamos ver esse texto aqui, né? Versículo 18. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai? Ele respondeu: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse ao seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que eu cacei, para que me dê a sua bênção. Isaac perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, o seu Deus, Jesus amado. Ele disse: O Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Vê só. Jacó aproximou-se de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Então disse: Meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e lhe dê a minha bênção. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, o seu pai, lhe disse: Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: Ah! O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. E a gente, olha só, mentiras evidentes e claras. Não tem que dizer assim, ah, ele enganou, ele sugeriu, quem assumiu foi Isaac. Não. Versículo 19, Jacó diz claramente: Eu sou Esaú, o seu filho primogênito. Ele disse claramente essa mentira, né? Eu fiz como o Senhor me disse, agora sente-se, coma, que eu cacei e me dê a sua bênção. Agora Jacó ficou cismado, porque era uma coisa que não tinha sido falada até aqui, a voz, né? Há muitas formas de você identificar uma pessoa. A voz era de Jacó. Aí esse cara fica cismado, né? Isaac fica assim, será mesmo? Como é que você achou essa casa tão depressa, meu filho? Aí o que que Jacó faz? Coloca o nome do Senhor em vão. Se você não sabia o que é colocar o nome do Senhor em vão, tá aqui um exemplo clássico, né? Jacó, ele chega para o pai e disse: O Senhor, o seu Deus, a pôs diante de mim. Ele mentiu, ainda mais usando o nome do Senhor. É absurdo? É, mas ele fez. É o hábito, minha gente. A gente, às vezes, minimiza pecado. A gente pega porque a gente pensa que não é grande coisa. Se o Senhor diz, não faça isso, não é para você fazer nem um pouquinho assim. Sabe por quê? Porque a gente fica insensível ao pecado. A gente vai, assim, às vezes você ouve falar assim, ah, um cara pegou uma arma e matou 8, 9, 10 pessoas de uma rajada só. Aquela pessoa não começou daquele jeito, ela começou fazendo concessões de pensamento, de ação, planejou e tal. Ela foi concedendo sem saber que aquilo estava tomando posse dela. Em vez dela
ter o controle, aquela malignidade estava tomando conta dela. Então a gente vê aqui um Jacó que começou se preocupando. E se meu pai descobrir? Mas agora ele já tomou coragem, né? Encorajado pela mãe, entrou na cena e agora ele tá para qualquer coisa. Ele diz: Não, foi Deus que botou a caça na minha frente. Foi Deus, foi o Senhor, o seu Deus, que colocou a caça na minha frente. Veja como ele já está mentindo, mas de uma maneira deslavada. Essa parte ele não tinha ensaiado. E aí o pai, Isaac, ainda está ali na dúvida, né? Aí ele fala, vem aqui, aí apalpa o filhinho, né? Ele diz assim, a voz é de Jacó, mas as mãos parece que são de Esaú, né? E aí a gente vê no versículo 24, de novo ele dizendo, você é mesmo meu filho Esaú? Vê a situação desse homem cego, esse homem cego, esse homem que quer fazer uma coisa e sabe que está errado, porque o Senhor tinha dito que era diferente, e ele está ali na dúvida: é o que Deus escolheu ou é o que eu escolhi? E vai ali perguntar de novo: você é mesmo meu filho Esaú? E Isaac, e Jacó confirma, né? Sou. Então, ele vai, né? Come aquele negócio ali. E Isaac diz assim: vem cá, meu filho, vem cá, me dá um beijo. Me dá um beijo. Ele queria o beijo? Pense, ele queria o beijo? Não, minha gente. Na verdade, ele queria sentir o cheiro e a mulher dele já sabia disso. Aí o cheiro, se ele chegar perto, né? Não somente apalpar, que pega aqui na minha mão, né? Mas chegar perto, me dê um beijo. Ele sentiu o cheiro da roupa daquele filho amado dele, Esaú, né? E aí, o versículo 27 diz que quando sentiu o cheiro das roupas, Isaac o abençoou. Então, é importante que a gente entenda que mentira, mentirinha e mentirona, ela vai se estendendo, e acabou que o plano de Rebeca, com o qual Jacó foi conivente, deu certo no sentido de enganar aquele pai cego, Isaac, e com isso, com todo esse engano, ele acabou fazendo o desígnio de Deus de abençoar o enganador. E aí você se pergunta, mas o outro não era o primogênito? Tudo bem. A regra de primogênito não se aplica a Deus, Deus é soberano e pode fazer o que ele quiser. Mas por que que ele, em vez de pegar aquele que era obediente ao pai e tinha ido fazer a caça, ele colocou Jacó? É assim, os dois estavam errados, né? Um era um pouquinho pior do que o outro, talvez, não sei. Mas o fato é, dentre os errados, dentre os pecadores, Deus escolheu Jacó. E quando Deus escolhe, glória a Deus, porque Ele escolheu a mim e a você. A gente tem que botar o joelho no chão todo dia e dizer obrigada, Senhor, que você, pela sua misericórdia, me escolheu. Porque você me pensou e eu agora, né? O que você me pensou, eu tenho a vida eterna. Vamos para frente, minha gente, meu Deus do céu. Aí, prosseguindo agora na bênção, né? A partir do finzinho do versículo 27 até o 29, a palavra diz assim: Isaac o abençoou, dizendo: Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o orvalho do céu e a fartura da terra, com abundância de cereal e vinho. Que os povos lhe sirvam e as nações se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem. Benção ampla, benção cheia de detalhe, né? Benção incontestável, completa, cobrindo, né? Todas as veredas, né? Ele fala dos irmãos ali, ele diz que os seus irmãos curvem-se diante de você, né? E agora, Jacó está abençoado. Mas nem o próprio abençoador, né? No caso, Isaac está sabendo disso. E aí, agora a gente vai chegar na outra cena desse episódio todo, né? Versículo 30, Isaú vai voltar, né, para a casa do pai com aquela caça que ele tinha
providenciado. Versículo 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, Esaú, seu irmão, chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa, levou ao seu pai e lhe disse: Meu pai, levante-se e coma o que o seu filho caçou, para que o Senhor me dê a sua bênção. Isaque, seu pai, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou eu, seu filho, seu primogênito, Esaú. Gente, imagine esse impasse aqui, né? Essa situação. Tá ali Esaú pensando, agora eu já fiz a parte que meu pai pediu, agora ele vai me dar aquela bênção que ele tinha rejeitado antes. Lembra? A gente leu antes que ele vendeu, mas menino, me dá um prato de ensopado aí. Aí Jacó disse que nada, antes me dê aí o seu direito de primogenitura, eu dou. Jure, jure, eu juro, é sua, é sua. Ele vendeu, né, a primogenitura, mas agora ele queria as vantagens, né, da primogenitura. Ele queria que o pai o abençoasse ali. E do seu lado, aquele pai Isaac cego estava assim: quem é você? Porque déjà vu, eu já vi esse episódio, já aconteceu isso aqui. E aí, a gente vê a partir do versículo 23, o desdobramento disso, né? Perdão, 33. 33, Isaac tremeu com enorme violência, ficou abalado, Isaac, e disse: Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comer toda a caça antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado será. Gente, Isaac ficou chocado com aquela certeza agora de que ele tinha abençoado o filho errado, do ponto de vista dele. Ele tinha abençoado Jacó, né? Ele tinha tentado ir contra Deus e caiu, né? A ficha de que ele tinha abençoado o escolhido do Senhor, né? Ele foi vencido por Deus nessa batalha desigual até, né? O Senhor disse que o abençoado seria Jacó, mas por algum motivo, Isaac, no seu coração, quis fazer diferente daquilo que o Senhor tinha dito que ia acontecer. Só que agora, depois de dar a bênção, veja o finzinho do versículo 33, Isaac reconhece que Isaac reconhece que Jacó, de fato, é o abençoado de Deus. E essa ficha finalmente cai, né? E aí, nos versículos 34 a 38, nós vemos a reação nada simpática de Esaú. 34, quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, soltou um grito forte e profundamente amargo, dizendo-lhe: Abençoe também a mim, meu pai. Ele, porém, respondeu: O seu irmão chegou, enganou-me e recebeu a bênção que pertencia a você. Esaú disse: com razão foi dado a ele o nome Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Olha a mentira aqui agora. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú: Eu o constituí senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e de vinho. Quem que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então Esaú chorou em voz alta. Olha, preste atenção, porque aqui tem um bando de distorção, né? A gente vê que na hora de vender a primogenitura, Esaú estava tranquilo. A palavra, se você quiser, volta lá no texto e você vai ver que Esaú comeu aquele prato de lentilha feliz e depois se foi. Nenhum grito, nenhuma preocupação. Ele fez a transação, tinha jurado passar a primogenitura para Jacó. E ele foi embora sem aperreio. E agora ele soltou um grito forte, profundo. E agora vê a distorção da frase
de Isaac, no versículo 35. Ele diz: o seu irmão chegou, enganou-me. Tudo bem, ele enganou, né? Mas recebeu a bênção que pertencia a você. Veja como a cabeça de Isaac está distorcida. Na cabeça dele, a bênção pertencia a Esaú. Talvez porque ele caçava e ele gostava, né, daquele dom. Talvez porque ele era o primogênito, e aqui seria a religiosidade, se ele apegasse, né, a primogenitura. E aí a gente vê que, às vezes, Deus aponta para um lugar, mas a gente quer ir para outro, intencionalmente. Intencionalmente, a gente quer ir para outro lugar. E ele ficou ali na dúvida, é Esaú ou é Jacó? Porque eu quero abençoar Esaú. Eu quero abençoar Esaú. E na cabeça dele, a bênção pertencia a Esaú. Aí a gente vê o outro mentiroso lá, Esaú, dizendo assim: a primogenitura pertencia a mim e ele tomou o meu direito. Jacó tomou o meu direito, quando não foi assim. Ele deu de boa vontade, né? Então, é preciso a gente ver que está tudo errado aqui, né? É uma família que ninguém confia em ninguém, que ninguém ouve ao Senhor. Tá todo mundo querendo se virar, todo mundo querendo a sua vontade, né? Mas a vontade de Deus prevalece. Percebe? Eles estão tudo louco ali rolando e a vontade de Deus prevalece. E a gente vai ver consequências disso agora, né? Versículos 39 a 40, Isaac dá uma bênção meio que limitada a Esaú, né? 39, Isaac, o seu pai, respondeu-lhe: a sua habitação será longe da fartura da terra, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você não suportar mais, arrancará o jugo dele do seu pescoço. Então, a gente está vendo aqui que essa bênção de Isaac, ela está limitada, né? Sempre tendo em vista aquilo que foi passado por bênção a Jacó. Então, a gente vê que a habitação de Esaú vai ser distante, né? Que ele vai viver da espada, que ele realmente não vai ter os privilégios que ele achava que teria, porque ele desfrutava, né, daquela preferência do seu pai, apesar de todo o seu comportamento, que a gente já salientou duas vezes aqui nesse estudo de hoje, né? E aí, o que acontece é que Esaú fica com raiva, porque ele recebeu essa bênção limitada aí. Versículos 41 e 42. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera e disse em seu coração, ele não falou, né? Mas em seu coração, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Depois disso, matarei meu irmão Jacó. E aí veja a sentença de morte que Esaú deu, e estava todo mundo pensando que Isaac ia morrer por ali. Na verdade, Isaac ainda viveu 30 e tantos anos depois disso, pelo menos, né? Então, é importante a gente entender que Esaú estava pensando, daqui a pouco meu pai vai morrer, quando passar o tempo do luto, eu vou lá e vou matar meu irmão Jacó. Pensamento de morte, ele não vem fácil, minha gente, ele não vem à toa. É alguma coisa que precisa ser fomentada no seu coração, aquele ódio, né? Que começa pequenininho, com raiva, porque meu irmãozinho é o preferido da mamãe, porque Deus disse que a primogenitura era dele, que a bênção era dele, e eu passei a primogenitura para ele, mas isso aí não está valendo nada, porque a lei é a lei, né? Então, ele ficou com raiva, fez um plano no seu coração de matar aquele irmão, e ele pensava em breves dias. Só que Deus, né, tem o seu tempo, e a vida de Isaac durou muito tempo ainda, né? E agora, nos versículos 43 a 46, nós vemos que Rebeca faz planos para Jacó fugir. Olha a situação. Ela não tinha provavelmente pensado nessa parte, né? Ela pensou em tudo, pensou na roupa, pensou ali no pelo, né? Mas ela não pensou
nessa parte, né, do plano, do coração desse filho Esaú. Versículo 43. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão. Lembra? Lá na Macedônia. Em Harã. Fique com ele alguns dias. Vê como o plano de Rebeca não era muito certo, porque não vai ser bem assim, a gente sabe, né? Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão. Quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá, porque eu perderia vocês dois em um só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Estou farta da vida por causa dessas etéias. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres etéias como estas, perderei a razão de viver. Olha a preocupação de Rebeca. As noras, que ela já sabia que as noras não eram da terra, ela não orientou aquele filho Esaú, que era todo, né, rebelde, para não casar com aquelas mulheres, não deu conselho, não disse a ele para ir buscar mulheres de onde ela veio, né? Lá de Arã. E aí é importante a gente observar, né, como os planos do homem, eles são limitados. Às vezes a gente pensa que está cooperando com Deus. Na verdade, Rebeca achava que ela estava cooperando com Deus, porque Deus tinha dito a ela que o mais velho serviria ao mais novo, mas ela fez do jeito errado, ela fez lançando mão de mentira. Nós não podemos lançar mão de mentira e de nenhuma estratégia do maligno, né? O engano, coisas do tipo maledicência, né? Acabar com o nome de alguém. A gente não pode recorrer a coisas mais para um intento bom, né? O final, ele não justifica os meios. Nós temos que caminhar com o Senhor em todo o tempo, em tudo que nós fazemos. E eu quero agora concluir aqui com vocês, minha gente, pensando, olha, todo mundo, cada caractere, cada um desses quatro sofreu, todo mundo chorou, todo mundo se preocupou, todo mundo sofreu, mas todo mundo errou. Todos eles, cada um fez uma artimanha, mentiu, enganou, acusou o outro, estava todo mundo ali, né, no egoísmo, do seu jeito. Isaac está aqui morrendo. Gente, esse é aquele cara que da vez passada a gente viu como ele foi abençoado, onde o homem chegava, ele abria um poço e o poço jorrava água, porque Deus o abençoava. Os inimigos vieram diante dele, a gente viu o Abimeleque chegando com o seu general ali e querendo fazer aliança com Isaac, porque ele viu que Isaac era abençoado pelo Senhor, e mesmo assim ele queria, porque queria fazer a vontade dele contra aquilo que o Senhor tinha declarado. Então a gente vê aqui, eu acho que essa família é um testemunho, você sabe assim, um testemunho na Bíblia de que não há um justo, um sequer, pecaria essa família, que essa família realmente é exemplar e bem visível, né? Bem clara no testemunho disso. Mas é importante a gente olhar que isso é exortação para nós, para a nossa vida, para a gente ter cuidado de não lançar mão de artimanhas, de não sair, né? Não se desviar nem um tantinho, nem para a esquerda, nem para a direita, porque às vezes a gente pensa que é só um passinho, mas na verdade a coisa pode crescer muito mais, né? Porque o maligno está aí só esperando a brechinha para ele entrar, fazer a festa nas nossas vidas, né? Então vamos para frente agora, vamos com os comentários. Eu tenho certeza, né, que vocês têm muita coisa para compartilhar com relação a isso aqui. Vamos lá, pessoal, agora é com vocês. Eu falo, amiga. Então, Eu peguei aqui uma deixa aqui de um pequeno comentário na mensagem que, assim, a gente vê diretamente, vem Abraão, Isaac, né, para vir Jacó, e assim, o que foi Abraão, a vida dele, a conversão dele,
Então, eu acho que Deus sempre nos mostra e nos alerta que andar na linha do Senhor requer muitas coisas. E isso tudo que foi mostrado aqui são aprendizados que nós precisamos saber e guardar, que Deus quer os nossos corações. E nos nossos corações não existe mentiras, não pode existir, né? Porque Deus está vendo lá de cima. E ninguém pode com os planos de Deus. Menina, eu Sim, a gente fiquei. vê sempre isso. Aquele versículo que diz: E ele deu a bênção, porque ele o quê? Reconheceu que a bênção Deus já tinha dito de quem era, né? Então, para poder seguir e acontecer como Deus quer, não como nós queremos. Eu fiquei impressionada, eu nunca tinha lido tão detalhadamente para entender uma família tão disfuncional, né? E de Deus. Mas é necessário, aqui diz, é necessário é como se dissesse assim, entre um santo e outro, ter outras cenas para que a gente aprenda, né? E eu achei isso incrível. Então, é um grande aprendizado e que a gente possa levar isso nas nossas vidas no dia a dia. Muito bom, como sempre. Te amo. Amém. É verdade, né? É uma lição para nossas vidas. A gente está atento, né? A isso mesmo, escolhidos. Incrível como Deus escolhe mesmo, né? Apesar, pense no testemunho de que Deus nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores, né? É isso aí. Quem vai mais? Quem vai mais? Estou vendo Lari aqui, estou falando de Isaac, hein, Lari? Eu emocionadíssima, meu Deus do céu, uma emoção. Gente, bom dia. Kátia, é prazer assim, acompanhar, né? Porque mesmo quando eu perco aqui, eu não perco jamais de ver e acompanhar, porque é um aprendizado para a alma, né? Não é só um aprendizado, é um simples aprendizado, é um aprendizado para a vida. E assim, eu fiquei pensando aqui, né? Principalmente como Deus, o plano dele não falha, porque tudo se cumpre apesar de nós. Não é verdade? Apesar de nossas limitações, é, é, apesar da gente ter, assim, achar que está cooperando, que está fazendo, como muitas vezes a visão é limitada se a gente não tem o Espírito Santo. Por isso que, mais uma vez, quando a gente vê o antigo, ele valida a nova aliança, né? E o que Deus, na sua grandeza e na sua graça, fez por nós. Porque sabendo das nossas limitações, deu o Espírito Santo. Porque é nele, né, que a gente tem acesso à sabedoria, é nele que a gente tem acesso a enxergar, tirar a viga dos nossos olhos. Porque eu olhando dentro dessa análise, olhando para quem eu já fui, né? Você se identifica, porque eu também já menti, né? Dentro de uma família, se fosse existir um Big Brother, eu acho que é difícil dizer que não existe uma família disfuncional, né? Mas que Deus preparou para algo grandioso, né? Então, glória a Deus que Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores e nos deu essa possibilidade de uma nova vida, uma mente renovada e o Espírito Santo, para que com ele a gente realmente tenha uma vida em abundância. O plano dele é perfeito. Amém, amém, é verdade, né? Mas você estava falando assim, né? Que bom que Deus nos escolheu e nós estamos aqui. Uma coisa que ficou bem clara, né? Estudando tudo isso para mim é que, olha, Jacó era neto de crente, vamos dizer assim, né? Neto de Abraão, o patriarca mor, né? O escolhido, separado, saia da terra que eu vou lhe mostrar, para a terra que eu vou lhe mostrar, né? A promessa original foi para ele, né? Ele era filho de Isaac, né? Aquele também escolhidinho que o inimigo vinha dizer: Eu vejo
que eu queria tanto ver isso, minha gente. Assim, eu vejo que Deus habita em você. Eu vejo que onde o seu pé planta ali, pisa, tudo floresce, porque o inimigo, ele consegue enxergar a presença de Deus naquela pessoa. E Jacó, que é fruto disso, desde pequenininho, ele já nasceu segurando aquele calcanhar, né, de Esaú. Ele foi chamado de enganador. Esse era o nome dele. A gente vai ver, como a gente sabe lá para frente, que ele vai receber a rebarba, vai ser enganado também, né? E só lá no final, aí, eu estou falando da caminhada, sabe? Ele vai se encontrar com o Senhor de verdade. Na verdade, até na ida, né, nessa viagem que ele está fazendo, ele vai fazer um acordo com Deus. É um homem que faz acordos com Deus, mas mesmo assim enrola, né? Enrola com a lista, enrola com a mancha. Ele engana, engana, engana. A gente tem que entender que a gente deve dar espaço para o Espírito Santo de Deus operar nas nossas dificuldades, para a gente não se converter com 97 anos. Eu quero chegar lá, né? Ver os netos e os bisnetos, mas eu não quero chegar lá sofrendo, como a gente está vendo as pessoas sofrendo aqui, né? Nesse cenário, todo mundo se enganando. Já pensou, você fala um negócio assim, quem é você? Ah, eu sou seu filho. Não é. Como é que você pegou esse negócio? Ah, foi Deus que me deu. Tudo mentira, gente. Você não pode confiar em quem está do seu lado. O que é isso? Você viver desse jeito, né? Onde é que está a verdade? A verdade é Cristo, não é um V maiúsculo aqui. A verdade é que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não, a gente vive alinhado com o pai da mentira. Minha gente, o que é isso? É uma escolha, a gente tem que fazer escolhas. A Bíblia nos mostra escolhas, né? E a gente tem que escolher verdadeiramente estar junto, né, com o Espírito Santo, porque só ele, só ele. Mas vocês, a vez de vocês, cadê? A Aninha antes estava aqui, mas agora foi gravar o vídeo lá, a hora que foi escolhido para gravar esse vídeo. Quem vai mais? Quem vai mais? Não é possível que a gente vai só receber aqui em vez de trazer. O que é que Deus colocou no seu coração essa manhã? Eu quero lhe desafiar. Kátia, Diz, eu Ana. nem, é, hoje, assim, eu lendo a palavra, né, aí ele me mostrou, João, né, e estava falando justamente dessa questão, né, da mentira, né, do engano, né, e eu pedindo a Deus, Senhor, me dê discernimento, porque no devocional da gente tem falando, né, as palavras de Deus, né, que o discernimento espiritual não é o que é certo e errado, né, como aí tem tudo a ver com isso, né? Porque aqui o tempo todinho a família, né, estava enganando, estava com a mentira, mas o Senhor, apesar de nós, né, tem um plano. E me veio a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade liberta, liberta de todo engano, né? Que é a questão da motivação do nosso coração. E Deus me trouxe a lembrança, né, de às vezes a gente vai e julga, e eu discutia, eu estou falando aqui em questão de família, com meu irmão, e me alterava, né, eu estou confessando meu pecado, e depois Deus me trouxe, sabe, assim, um choro, né, e eu digo, Senhor, eu não quero isso, porque tu sabes, né, eu vou orar por ele, e não ser na minha mão, porque o controle tu tás, né? De todas as coisas, né? Então, às vezes a gente quer estar no controle, quer dizer, eu como irmã mais velha, né? Queria estar no controle e depois eu vi que o meu coração estava com um rancor, né? Naquela época, eu digo, não, eu não quero isso para mim mais. Deus me trouxe a lembrança aí disso, né? E é verdade, a gente, como ele fala assim, do bom perfume, né? A gente tem que espalhar esse bom perfume para quem está próximo da gente. E é só com o Espírito Santo mesmo, né? Digo, Senhor, me diminua para que realmente
né, se cumpra, porque a palavra diz, né, pela graça, né? É pela graça e não, né, tão, não pela lei, né? Então aqui mesmo, né, a Rebeca, né, as preferências, a gente vê como é, né, essa questão de comparação, de preferir, né, que dá uma brecha para o inimigo, né, agir e a nossa vontade, porque Esaú ali, né, se fez de coitadinho também, né, ali dizendo, né, você quer, né, então muitas vezes a gente se faz, né, oh meu Deus do céu, então só a misericórdia de Deus mesmo, né, e louvado seja que ele nos alcançou. Amém. E hoje de manhã eu pedi, Senhor, me dê esse discernimento, né? Aonde a gente for, né? Não só aonde a gente for, Amém. de examinar, né, o nosso coração, né? A nossa Isso. motivação. E louvado seja a Deus pela sua vida, viu? Porque assim, é perseverando para aprender a palavra, né? Isso. Através da revelação do Senhor. E ele Amém. deixou bem claro, né? Será que a gente está seguindo a verdade? Jesus é o caminho, a verdade, né? Então é isso, né? A verdade é com amor, né? Debaixo da Isso. graça de Deus. Amém. E é só o Espírito Santo mesmo, né, que pode nos levar a fazer isso. Nós, como seres humanos, somos muito falhos. Nós somos, Deus, tudo fala claro. Ele falou: olha, Abraão tem um problema, Isaac, Jacó tem um problema, Isaac, pai, a mãe, Rebeca, todo mundo. A gente vai ver mais para frente que mais gente tem problema. Aliás, você também tem problema, Kátia. Você também tem problema. Então. É claro, Deus coloca isso, mas a questão é, eu olho para isso e digo, é mesmo, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajude, Senhor. Ou eu faço de conta que, não, acho que Deus já deu um jeitinho aqui, antigamente eu fazia isso, agora eu não faço mais, antigamente eu fazia aquilo, eu não faço mais, glória a Deus por isso, mas a gente tem que ter consciência de que a gente precisa mais. Então a gente precisa estar se lavando, né, com a palavra de Deus, diariamente, para que ele realmente possa fazer, né? Ministrar na nossa vida e a gente possa estar aí, né? Andando nos caminhos dele de verdade, sem estar enganado de que não estamos. Amém? Essa história ainda vai longe, minha gente. Os capítulos que vêm por aí tem muito mais revelação, né? Muita coisa para a gente colocar, né? Nesse quebra-cabeçazinho da gente. Amém? Mais alguém aí quer colocar seu comentário antes de eu passar para o pastorzão? Cadê? Ninguém mais, ninguém mais. Oh, meu Deus do céu, abre a boca desse povo, Senhor, para falar de ti, Jesus. A obra, pastor, vamos embora, é com você agora. Bom dia, gente. Estou aqui no trânsito ainda, mas olha, maravilha. Mais um, mais um momento assim especial. Essa história aí desse patriarca, ele parece que é algo interminável quando a gente se apega aos detalhes, né? São muitos detalhes e que assim é muito bom a gente estar revisitando sempre isso. Espero que ninguém aqui dê por lido essas partes, dê por estudado essas partes e não precise mais voltar aí, né? Então, voltar sempre nessa história de Abraão, de Isaac, Jacó, né? E toda a descendência, tudo isso traz sempre para a gente algo novo, especial, é muito vivo, né? A palavra é viva, porque não é sobre uma história, é sobre princípios, é sobre valores, é sobre condutas, é sobre entendimento, é sobre Deus, né? Então, que a gente possa sempre estar revisitando. Muito bom, gente. Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com a Tua palavra. Obrigado pela liberdade, Pai, de acesso à Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dá entendimento a tudo isso, pelo Teu Espírito. E nós queremos, Pai, queremos sim, Pai, além do acesso, do entendimento, queremos depender de Ti para a prática da Tua palavra. Vem, Senhor Deus, dá a cada um de nós
o sentimento, o sentido de consequência com a obediência à tua palavra. Queremos viver essa verdade hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. gente. Ótimo dia para todos, ótimo domingo. Hoje é dia de ceia.